Né, isso vai se desdobrar, né, numa tentativa de solução, né, ou de mediação, né, entre o imperialismo e o nacional-desenvolvimentismo autônomo, que vai se dar através da candidatura do Juscelino Kubitschek. Né? É interessante até se compreender o Juscelino Kubitschek, né? Era do Partido Social Democrata, né? O PSB, né? E ele faz uma aliança com o Jango, que era do PTB. O Jango tivera prestígio, foram ministros do Trabalho no governo do Getúlio, deram um aumento de 100% do salário mínimo, né? Agora, para vocês terem ideia, essa coalizão, né, o JK lá em cima e o Jango lá embaixo, né, era a continuação daquela proposta da burguesia brasileira dirigindo o processo. Agora, é mais interessante que o Jango, né, o João Goulart, teve uma votação 22% superior à votação do JK. Ele passou de longe, ele teve uma votação superior à votação do Getúlio Vargas, né? E o JK já abre uma enorme brecha, né, nesse nacional-desenvolvimentismo autônomo, né? Permite o ingresso nas melhores condições do capital internacional, bota abaixo a iniciativa, né, do Getúlio de uma indústria nacional automobilística. O Brasil é a única grande nação, né, que não tem uma indústria automobilística própria. A Coreia tem, né, a Índia tem, né, a China tem, né, e o Brasil não tem, né, porque ele continuou alavancando o desenvolvimento da indústria nacional, né, abriu uma porta para a indústria internacional, associou essa indústria internacional à indústria nacional, né, desenvolveu alguns setores da indústria nacional. As grandes empreiteiras, que começaram a se formar um pouquinho na época do Getúlio, vão ter um grande salto, né, na época do JK, que financia o desenvolvimento capitalista através da inflação, ou socializando, né, as facilidades que se dá para o capital, né, através da inflação, que é uma perda, né, dura do poder de compra dos trabalhadores. Mas fica no final, o governo termina com alta inflação, com dura mobilização dos trabalhadores, né, que estão numa força que jamais haviam tido nesse momento, até, sobretudo, mobilizações contra a queda do valor dos salários, mas mantinham ainda essa dependência político-ideológica, né? Não tinham uma autonomia, não se levantavam como direção, como alternativa, né, para a nação. Esse impasse vai ser a direita não conseguia chegar através das eleições, mas ela vai conseguir chegar através de uma manipulação das eleições. Em fim de 59, né, o Jânio Quadros, candidato sobretudo da UDN, do PDC, que era um partido e da comunidade empresarial, venceu as eleições presidenciais, 48% dos votos, né, apoiado pelo Bloco Conservador, com um programa de mistificação, né? É interessante até, não prometia, não dizia o que vinha fazer, ele prometia acabar com a corrupção, né? O símbolo das eleições dele era a vassoura, né? E é interessante que a consigna dele é Jânio, vem aí.
A gente não sabia para que o Jânio vinha aí. Não sabia se ele vinha para um lado, se vinha para o outro, só que ele estava chegando. É interessante que o Ciro Gomes Ciro Gomes vem aí. Certamente inspirado nessa realidade. E o que permitia, na época, é que o vice de uma chapa fosse eleito, né, fosse eleito em forma autônoma. E quem vai ganhar é o João Goulart, né, o que, devido à enorme força, né, que os trabalhadores, né, rebatiam no Jango nessa época. O, o, o Jânio vai impor medidas liberais, né? Medidas pró-imperialistas, mas vê que ele não tem força para manter esse processo. Ainda mais com um vice, né, que arrastava a população. Então, o que ele vai fazer? Né, ele vai preparar um golpe. Ele vai preparar um golpe, né, para um tipo de golpe golista, né, para, apoiado nos militares, governar através de decretos. E em agosto, em agosto de 61, né, imitando o Getúlio Vargas, ele entregou a carta de renúncia aos ministros militares. Aí dá para ver o golpismo, porque tinha que entregar a carta de renúncia ao presidente do Congresso, né? Esperando, falando de forças ocultas, que assim ele não podia continuar, que podia vir a guerra civil, né? Esperando que os militares dessem apoio, né? Apoiassem, meu querido, continua aí, nós continuamos por trás, né? Nós continuamos por trás e vamos acabar de uma vez com esse nacional desenvolvimentismo, vamos nos ligar ao capital, né, internacional, vamos participar da cruzada, da defesa, né, da defesa dos Estados Unidos contra o comunismo internacional, toda aquela história. Né? Mas o Jânio Quadros, ele era descontrolado. Né? Nesse momento, ele já havia perdido também a confiança das classes dominantes e do imperialismo. E ele confundiu, na realidade, o prestígio eleitoral dele com o prestígio social do Getúlio. Né? O prestígio dele é algo absolutamente conjuntural. Né? O do Getúlio era algo, né, afiançado por um processo que fizera até crescer importantes setores da classe trabalhadora que vieram do campo para a cidade, um processo complexo que nós não temos tempo aqui nos falar. Né? O grande destinatário da carta de renúncia era o ministro da Guerra, Odílio Diniz, um antigetulista à morte. Né? Ele sabia, né, o Jango mandara o Gênio mandara o Jango para a China comunista. Né? Então, o vice, né, getulista, estava na China comunista. O que os generais fizeram? Os generais já tinham levado as lambadas, né, de agosto, né, de 54. Então, eles resolveram dar o golpe, né, mas com cuidado. Com cuidado. Um pouco como continuam as classes dominantes de hoje. No golpe de hoje, não se atiram de cara, porque não sabem, né, se o rio dá pé. Né? Numa dessas, eles se afundam, né, diante de uma explosão popular que eles tinham visto, né, aqueles milhões de pessoas desfilando na rua, né, contra eles, né, contra a morte do Getúlio. Né? O que eles fizeram? Né? O que eles fizeram? Eles entregaram a carta ao presidente do Congresso, que aceitou sem colocar em votação, golpista, né? E impugnaram a volta, né, do Jango e a assunção do Jango como presidente. Né? E definiram o Jango, que era um fazendeiro, um grande fazendeiro rio-grandense, bonachão, mulherengo,
né, de revolucionário, não tinha absolutamente nada, né? Como, né, como agente do comunismo internacional, né, que estava entregando, né, o país ao comunismo, que tinha falado do sucesso das comunas populares chinesas, né? Na realidade, né, eles colocaram, propondo uma solução, né, que eles ficariam, né, com o poder na mão, possivelmente com algum representante, algum Temer da vida, né? A figura aí do Temer é pertinente, porque nós sabemos que o Temer não define absolutamente nada. Ele está lá porque o alto comando do Exército e o imperialismo, sobretudo, estão apoiando, né? É necessário dizer que o Estado de São Paulo, o Globo apoiaram, né, o golpe, né? E começaram já uma forte repressão no Rio de Janeiro, sobretudo em relação ao PCB, que era muito forte nessa época no Rio de Janeiro, entre a classe trabalhadora, e esperaram uma eventual reação popular, como ocorrera, né, em 51, menor, porque o impacto era menor, né? Mas aí teve uma diferença, né? Teve uma diferença, é que, ao contrário de quando da morte do Getúlio, essa reação teve uma direção. E a direção foi o governador do estado do Rio Grande do Sul, o jovem governador do estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui estava fazendo um governo também nacionalista, né, desenvolvimentista, né, que avançara até em relação ao Getúlio, né? Porque, ao contrário, o Brizola já vira que tinha que mexer na estrutura agrária do Rio Grande do Sul, né, para, né, desenvolver o mercado e a acumulação de capitais. Então, ele ensaia a primeira reforma agrária levada avante, né, no Brasil, né, de uma forma concreta, né? Eu vou acelerar um pouco, né? O Brizola impugna o golpismo, exige o respeito da legalidade, né? Arma, né? Mobiliza a Brigada Militar, que naquela época tinha até armas escondidas do Exército, né, que, né, elas tinham sido preparadas para resistir ao golpe getulista, né? Flores da Cunha tinha importado essas armas da Tchecoslováquia, né? Ele mobiliza a população, né? Distribui armas entre a população, né? Cerca o palácio, né, de canhões. Eu morava do lado do Palácio da Cidade. Era guri, né, cheio, pintaram os tetos da casa, onde é que tinha dos hospitais com a cruz vermelha e tal, né? E, né, chama a população do país a resistir, né? Os governos progressistas entram na onda, né? A pressão aqui é tão grande, né, que o Terceiro Exército termina, não, o Comando Terceiro Exército, pressionado pelos soldados suboficiais, termina aderindo à proposta, né, de legalidade, né? O, o, os generais golpistas preparam o ataque ao palácio, o bombardeio do palácio, né? Estavam prontos para fazer rolar sangue, né? Mandam os oficiais da base aérea de Canoas bombardear o palácio, os sargentos escondem as peças dos aviões, né, e se preparam para resistir de forma armada, né, aos oficiais. O oficial que tem medo é medo de sargento, porque quem faz o exército funcionar é o sargento, né?
o ataque ao Palácio Piratini por tanques M3 da 2ª Companhia Mecanizada de Serraria, né? Não prosperou devido aos sargentos também dessa região e a decisão da Brigada Militar de resistir ao combate. Né? Para você ter ideia, 30 mil populares se arrolaram para lutar, né, pela constitucionalidade. Esse movimento se espraiu através do Brasil, né, se organizou a defesa das fronteiras do Rio Grande do Sul e já tinha uma coluna militar, né, um oficial nacionalista, já invadindo, indo em direção a Rio-São Paulo para bater, né, nos militares golpistas. Mas aí o Jango, né, né, começou a negociar. E, na realidade, aceitou tudo, né, que os golpistas já derrotados exigiram. Entre outras coisas, aceitou, de fato, a anistia dos golpistas, do Congresso, né, dos jornais e militares, né, e aceitou abandonar o poder pelo parlamentarismo. O resultado, né, na realidade, quando ele volta para o Brasil, ele não queria nem aterrissar aqui em Porto Alegre, né, ele queria passar direto para não ter contato com esse elemento, né, insurrecional aqui do Rio Grande do Sul, para não ter contato com a população que tinha garantido a sua subida ao governo. O governo que ele vai constituir não concede nada ao Brizola, que se transformara na ala do trabalhismo radical, na ala do nacionalismo radical, procura se separar o máximo possível dele. Né? A Brizola, ao contrário, propunha novas eleições para o Congresso, sem direito dos golpistas participar, expurgo das Forças Armadas, né? Repressão aos jornais golpistas, propusera a repressão àqueles setores que haviam rompido com a Constituição, que haviam ameaçado lançar o país numa guerra civil. E o Jango deixa tudo de lado, né? E 3 anos mais tarde, quando estão dadas as condições, os generais e as forças conservadoras que ele havia poupado assaltam ao poder, né, e tomam o poder. E aí reprimem a classe trabalhadora duramente, a classe trabalhadora, né, que está agora numa situação porque o que não avança recua, desorganizado. O PCB não se preparara para o golpe, o Jango não se preparara para o golpe, né? Falava que não ia haver golpe, né? E aí o Jango, sob a escusa de não derramar sangue, lança o país numa situação que até hoje, né, compromete as classes trabalhadoras, as classes sociais, os homens e mulheres de bem desse país. Eu gostaria de, rapidamente, fazer uma comparação com os dias de hoje.